Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então hoje eu trago pra vocês 31 fatos obscuros sobre Caçadores de Trolls Contos de Arcádia. Como eu comentei recentemente, eu assisti tudo que tinha de conteúdo aí sobre Caçadores de Trolls Contos de Arcádia, né? Daí eu descobri que tinha os 3 lá embaixo, 2 temporadas, daí tinha a minissérie Wizards, daí veio o filme. Inclusive eu já fiz vídeo do filme, detalhes que vocês não perceberam no filme. E agora, como prometido, eu trago pra vocês fatos obscuros sobre Caçadores de Trolls, a primeira série de Contos de Arcádia. Eu vi que vocês curtiram pra caramba ver eu comentando sobre esse universo de Contos de Arcádia, então agora se prepara que vai ter bastante vídeos aqui no YouTube. É um universo muito bom, é uma obra incrível criada pelo Guilherme Del Toro. Eu vejo que bastante pessoas gostam de qualquer idade. Eu só me impressiono que tem muitas poucas pessoas falando sobre Contos de Arcádia aqui no YouTube, né? Então vamos lá, vou tentar fazer vários vídeos pra vocês porque eu percebi que vocês gostam. Então hoje, como eu disse, a gente vai ver fatos obscuros, detalhes, segredos, erros, teorias, tudo sobre Caçadores de Trolls. Tem bastante coisa interessante, tem cenas descartadas, episódios descartados, tem muita coisa aqui bem legal e eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Afinal, são mais de 30 detalhes. Deu trabalho pra caramba, então ó, já vão deixando o likezito aí, eu vou pedir a meta de 10 mil likes pra vocês, beleza? Se a gente atingir essa meta, eu continuo postando mais e mais, já tem roteiro escrito de próximos vídeos sobre o Caçadores de Trolls, então já vão deixando o likezito que daí eu posto, beleza? Então é isso, já que vocês deixaram o likezito, já estão inscritos no canal, ativaram o sininho pra receber os próximos vídeos de desenhos animados, animações e o universo de Contos de Arcádia, vamos começar o vídeo de hoje. Detalhe número 1, um dos roteiristas da série confirmou que existe um episódio descartado de Caçadores de Troll. E relaxa, ele não é nada bizarro ou macabro a ponto da empresa não ter aceito porque também tem crianças assistindo. Na verdade, o episódio que foi descartado ele se chama Small Story, ou no português, História Curta. Ele seria totalmente da perspectiva do Não Henrique e do Come Come. Nesse episódio eles iriam fazer uma investigação como se eles fossem uma dupla de policiais, iguais aqueles famosos filmes de policiais lá, comédia e tudo mais, aqueles filmes de Hollywood. Outro ponto também é que esse episódio seria metade focado nos pais da Claire, que pra quem não sabe a Claire é a Clara, né? Originalmente ela se chama Claire. Eu realmente ficava me perguntando enquanto eu assistia se em algum momento os pais dos personagens iriam ganhar um episódio só pra eles, e realmente iria acontecer, que ia ser o caso dos pais da Clara. E bom, o episódio ele tava escrito, tava tudo ok, só que acabou que os roteiristas não acharam um lugar pra encaixar ele no meio dessas temporadas. Então eu acho que isso meio que prova que o episódio seria algo filler, né, que não iria influenciar na história principal do desenho animado. Seria algo pra gente assistir, se divertir e ok, próximo episódio é realmente focado na história, nos personagens principais. Curiosidade número 2, apesar de Caçadores de Trolls ser muito bem avaliado pelas críticas, né, lá no IMDb ele tem a nota de 8.4, que é muito bom, tipo, pra uma série animada, nem filmes grandes, né, de Hollywood tem uma nota assim, tipo, com atores gigantes, não chegaram a nem 8. Mas bom, mesmo com essas notas gigantes aí em site de críticas, reviews, a história é considerada por muitos clichê. E eu acabo até concordando com isso, mas eu acho que é um clichê bom, né, que acaba desenvolvendo a história, os personagens. Pra quem não tá ligado por que Caçadores de Trolls é considerado clichê, é porque ele é construído, né, na estrutura clássica do herói. Isso foi criado pelo Joseph Campbell e se chama A Jornada de Herói, que é uma estrutura de história que tem tópicos ali que, tipo, o criador, o escritor tem que seguir pra criar o herói dele. E bom, tem diversos tópicos, diversos pontos, mas basicamente tem lá o protagonista, ele tá seguindo uma vida normal, no seu mundo normal, aí acaba vindo a chamada do herói, ele recusa esse chamado, logo em seguida aparece o seu mentor, os testes, os inimigos, os aliados, a garota, e assim vai, né? Se eu não me engano são mais de 12 originalmente lá no livro do Joseph Campbell. Ele meio que desmistifica esse universo, é bem interessante pra quem quer escrever. Recomendo vocês darem uma lida, porque mesmo sendo considerado clichê, até hoje é usado e é bem aceito pelo público. A gente vê quase todo ano aí uma obra utilizando essa estrutura. Curiosidade número 3. Como muitos de vocês devem saber, Caçadores de Trolls é na verdade uma história adaptada de um livro criado pelo Guilherme Del Toro, juntamente com o Daniel Krause. O livro é sobre fantasia, romance e terror. Pois é, bem diferente da série animada, né? Pra quem não sabe, o Guilherme Del Toro, ele sempre fez essas criações bizarras. Ele é conhecido por criar monstros e universos fascinantes. E a gente daí fica se perguntando, né? Como é que um livro bizarro desse se tornou uma série animada tão boa e pra todas as idades? O que eu acho que deve ter acontecido é que, pra quem não sabe, desde 2010 ele trabalha supervisionando e produzindo algumas das animações da DreamWorks. E em algum certo momento, sei lá, ele queria tirar a história do papel e colocar nas telas. E quem sabe ele ofereceu pra DreamWorks, né, a empresa chegada dele. Inicialmente ele queria que fosse um filme, né, com atores reais e não uma série animada, mas acabou que a empresa viu que era um conteúdo muito extenso, tipo, muito grande pra ser colocado em um filme de menos de 2 horas. E então eles resolveram transformar em uma série animada, né, que é o ramo ali que a empresa domina. E isso é fato, né, gente? Eu tava analisando, não é à toa que a série virou uma trilogia e depois um filme pra encerrar tudo isso. Pra vocês terem noção, Caçadores de Trolls tem um total de 20 horas e 48 minutos de conteúdo, tipo,
Eu contei, Three Belows, que é a segunda série da trilogia, né, os 3 aí embaixo, tem um total de 10 horas e 24 minutos, são 2 temporadas. E a minissérie Wizards tem um total de 4 horas. Pra fechar tem o filme, né, Ascensão dos Titãs, e tem 1 hora e 46 minutos, que é tipo, oficialmente a animação mais longa da DreamWorks. A Ascensão dos Titãs tem 1 minuto a mais que Como Treinar o Seu Dragão 3, que era tipo, que ocupava o cargo de maior animação da empresa. Maior tempo no caso, né? Mas Como Treinar o Seu Dragão 3 é a maior animação, sim, é muito boa, eu gosto pra caramba. Então, gente, calculando tudo, é mais de 37 horas de conteúdo. Me diz como é que ele iria colocar em si um filme. Ia dar, sei lá, 10 filmes? Não, acho que daria uns 15, 20 filmes, sei lá. Curiosidade número 4, agora a gente vai ver as diferenças entre o livro, o original, né, e a série animada, que é a adaptação. Começando então, a primeira coisa que a gente nota é que o Jim Lake, na verdade, é Jim Sturgis. O Argumonte, que é o né, que a gente conhece, não é um pacifista, como na série. Na verdade, no livro ele é uma menina e ele fala de uma maneira muito simples, isso porque durante a guerra ele acabou sofrendo um grande ferimento na cabeça. E isso acabou prejudicando seu raciocínio e é por isso que ele fala de uma maneira tão simples. Outra coisa interessante é que Arcádia não é Arcádia, então esquece Contos de Arcádia. Na verdade, no livro, a cidade se chama San Bernardino, então acho que seria Contos de San Bernardino. Outra coisa interessante que a gente percebe no livro é que o Jim, ele não mora com a sua mãe, como a gente vê durante toda a série de Contos de Arcádia. Na verdade, no livro ele mora com seu pai, que é um paranoico medroso. Ele acabou ficando meio maluco por causa dos mistérios da cidade e ele insiste que monstros existem. E isso não veio do nada, não. Na história, o irmão dele foi sequestrado por um desses monstros e ele viu que acabou afetando sua personalidade, né? Ele ficou meio paranoico e isso lembra bastante o Pimenteira lá da série animada mesmo. Bom, outra coisa é que no livro os Trolls, eles não são amigáveis e bonitinhos, igual o desenho que você conversa pacificamente com eles. Eles, na verdade, são criaturas nojentas e horrendas, a ponto de, tipo, te traumatizar só de você olhar pro resto da vida. A forma como é descrita te dá uma agonia, assim, tem uma descrição bizarra. Bom, o principal negócio da série animada é o amuleto de Merlin, né? E no livro ele não existe. Ou seja, sem armadura e sem espada da luz do dia. No livro não tem nada disso. Na verdade, no livro existe sim um amuleto, mas ele não é do Merlin. Na verdade, ele é semelhante, mas ele só serve pra traduzir a língua dos Trolls. Tipo, o Jim só usa o amuleto pra entender o que os Trolls falam. E só o Jim consegue isso, né? O seu amigo Bob, ele acaba ficando de lado, ele não consegue entender nada que os Trolls estão falando. Então, ele acaba sempre ficando com medo e fugindo dos Trolls. Então, esquece aquele papo dele ser melhor amigo do Argumonte. Outra coisa interessante é que a gente percebe que alguns personagens principais da série animada não existem no livro. O Drow, o Wendell, os Gnomos, os Goblins, o próprio Strickler, o Merlin, o Não Henrique, o Pimenteira também não existe. Então, essa galera toda aí que sempre tá presente ali na série animada não tá no livro. Outra coisa notável é que no livro o Bob ele é bem seguro e em nenhum momento ele ganhou seu martelo de guerra, ou seja, no livro ele não tem uma importância tão grande que nem ele tem na série animada. Curiosidade número 5, agora mais uma ideia descartada, né? De acordo com um dos roteiristas do show, na segunda temporada a Clara iria usar o Furgulator. Isso pra ela ficar muito pequena e poder se infiltrar nas Serras Sombrias e salvar o Jim. Na sua forma pequena ela iria cavalgar no Não Henrique e quebrar a fechadura da cela do Jim. Ou seja, acaba meio que facilitando as coisas, que a gente viu que foi uma confusão lá na temporada. Mas acabou que isso ia acabar sendo muito caro de se produzir e apertar o orçamento da série, então a ideia acabou sendo descartada. Agora vamos para a curiosidade número 6. Assim como a criação de todo desenho e animação, a criação de um personagem passa por diversos processos, podendo mudar a roupa, o cabelo, a personalidade, a altura e assim vai. Tudo que influencia na personalidade do personagem, né? Eu acho essa parte muito divertida, eu adoro ficar explorando essa parte desse lado da animação, né? O famoso making of. E pra quem não tá ligado, vários desenhos e animações lançam os seus artbooks, que é focado nessa galera que gosta do making of. Esse livro é meio que um compilado do processo criativo que a equipe passou ali pra criar o desenho animado. No de Caçadores de Trolls, a gente já pode ver logo na capa que os personagens eram bem diferentes do que eles foram pra série animada, né? E dentro do livro a gente já vê diferentes versões dos personagens, como a da Clara, tem a da Clara também com a versão da armadura dela, o Bob, o Wendell, o Come Come também seria bem mais bizarro do que a gente conhece, o próprio Merlin era diferente, o Blink, o Duxie, e claro, o nosso protagonista, o Jim. Curiosidade número 7. Em vários momentos do desenho a gente vê livros e mensagens nas paredes, né, na língua Troll. E por incrível que pareça, realmente existe um alfabeto Troll, a equipe criou letra por letra na língua deles. É possível encontrar isso no livro de arte de Caçadores de Trolls, então você que se interessa por essa parte, tá aí o alfabeto. Curiosidade número 8. Então agora a gente vai falar de um dos maiores mistérios sem solução do desenho animado, né, que é o fato do que aconteceu com o pai do Jim. Passaram vários e vários episódios, né, de toda a trilogia e nada de fato foi revelado pra gente. E acreditem em mim, existem muitas possibilidades. Tem teorias que dizem que ele é um cara bom, tem teorias que dizem que ele é um cara mau, mas de resumo pra vocês, o Guilherme Del Toro, né, que é o criador, ele já deixou claro que
o pai do Jim é simplesmente um cara que abandonou sua família, ponto final. Na história fica claro, né, que o pai do Jim foi um bom pai e um bom marido, só que isso até os 5 anos de idade do Jim, onde o cara simplesmente, misteriosamente, né, desapareceu. E isso foi justo no aniversário de 5 anos do seu filho, o que pro Jim virou um trauma, né, toda sua vida ele odiou seu aniversário. De acordo com o que o Bob falou no episódio 9 da primeira temporada, ele fugiu com a sua nova namorada pra virar esquiador em Vermont. A última coisa que eu ouvi é que ele tinha fugido com a namorada pra ficar esquiando em Vermont. Que tragédia horrível. E ok, parece um comentário meio nada a ver, mas se liga só. Um dos roteiristas do desenho animado confirmou que o pai do Steve, que também é ausente, né? O Steve ele não tem o pai dele presente, o treinador lá é o padrasto dele. Bom, como eu tava falando, o roteirista confirmou que o pai do Steve virou um esquiador em Vermont. E agora o clube de esqui tem 2 participantes, então seria esse outro participante o pai do Jim? Pois é, agora eu tenho certeza que sua cabeça explodiu. No Twitter, há um bom tempo atrás, o Guilherme Del Toro falou que o pai do Jim era um segredo para a minissérie Wizards. E curiosamente no final a gente vê um cara maluco avisando sobre o fim do mundo. E esse cara bate perfeitamente com as descrições do pai do Jim lá no livro. Pois é, eu tô falando do pai do Jim, aquele pai paranoico, medroso lá do livro. Se encaixa perfeitamente, né? Será que foi uma referência? Eu acabo achando essa teoria incrível, né? Que esse aí é o pai do Jim, porque quem sabe ele viu algo que ele não devia, né? Relacionado aos Trolls, ou sei lá, foi sequestrado e fugiu e ficou maluco. É muito parecido com a ideia lá do livro e eu gosto pra caramba, sinceramente, dessa teoria. Outra teoria bem legal é que esse homem aí no retrato da casa do Jim seria o pai dele. Um dos roteiristas confirmou que realmente no começo essa era a ideia, uma referência, mas não faz muito sentido, né? Tipo, abandonou a família, mas ainda tem um quadro na sala deles. Como eu disse, acabou não fazendo sentido e os roteiristas descartaram isso, ficou mais como um parente da Bárbara, que é a mãe do Jim. Quem sabe o pai dela, o irmão, o tio, alguém próximo. E é isso aí, gente. Como vocês viram, o que aconteceu com o pai do Jim é um tremendo mistério, uma tremenda confusão, tanto que os roteiristas consideraram algo irrelevante para a história, que não influencia. Mas eu particularmente acredito na teoria que ele é uma péssima pessoa que abandonou sua família para ficar lá esquiando com a sua nova namorada. Curiosidade número 9. Então, já que eu toquei no assunto do pai do Jim, eu vou passar uma referência pra vocês agora. No episódio 8 da terceira temporada, quando a gente conhece o Merlin, né, fisicamente, ele aparece pela primeira vez, a gente acaba entrando em choque porque ele olha pro Jim e lança a frase: "Eu sou seu pai." Jim, I am your father. Claramente os roteiristas eles estão brincando com a cara dos fãs, porque eles já confirmaram que é algo irrelevante para a história e mesmo assim continuou rolando teorias. E também isso é uma referência clara ao famoso Star Wars, né, onde o Darth Vader fala a mesma coisa: "Eu sou seu pai." Sou seu pai. Curiosidade número 10, agora acabou meus dedos aqui. Em novembro de 2017 foi confirmado que devido ao sucesso de Contos de Arcádia, eles iriam expandir a história para uma trilogia. E o engraçado é que um pouco depois, em dezembro de 2017, foi lançada a segunda temporada, e no episódio 9 a gente pode ver algumas conspirações do Pimenteira, que tá referenciando os tópicos das próximas séries, que são os aliens e os magos. Inclusive ali em cima tem uma caricatura referenciando o criador de todo esse universo, né, o Guilherme Del Toro. Número 11. Outra curiosidade engraçada envolvendo esse assunto é a forma como eles introduziram alguns personagens de outras séries lá em Caçadores de Trolls, como o caso do Duxie, que ele apareceu pela primeira vez no primeiro episódio da terceira temporada, e mal a gente sabia que o cara iria se tornar o protagonista de uma futura série, né, de uma futura minissérie que se chamaria Wizards. Muitos até considera um erro o fato de, no lugar da sua pulseira mágica, no pulso esquerdo ele tá usando um relógio, né? Mas depois a gente acaba descobrindo que o cara é um mago, então os roteiristas, é só eles usar a desculpa que ele magicamente camuflava a pulseira pra não chamar atenção. E bom, o Dux ele continua aparecendo, inclusive na próxima série, né? Que é Os Três Lá Embaixo. E agora falando dos protagonistas dos Três Lá Embaixo, a Aju e o Creu, eles também aparecem pela primeira vez lá no episódio 9 da terceira temporada. E diferente do Dux, que só apareceu sem comentar quem que é ele, só um garçom ali, a Aju e o Creu tiveram bem mais destaque, né? Foi um episódio inteiro com eles. Curiosidade 12, e já que eu citei o Dux, né, não vamos se confundindo com essa carinha dele aí, fisicamente ele parece ter 18 ou 19 anos, mas na verdade ele é um mago imortal, atualmente com mais de 900 anos. Como eu disse, ninguém suspeita de um garçom roqueiro, até a minissérie Magos, né, Wizards, mas no episódio 7 da terceira temporada de Caçadores de Trolls, a gente tem meio que uma leve referência de que esse personagem, ele é mais importante do que ele parece. Nessa cena aí a gente vê alguém ajudando o Merlin a construir um amuleto, e a pessoa tem uma abraçadeira muito parecida com a do Duxie. Naquela época já surgiu teorias, a galera ficou teorizando que talvez o garçom
é algo a mais? E realmente, a resposta a gente vê lá em Wizards, né? Onde a gente tem a cena completa da construção do amuleto de Merlin. Curiosidade 13. Uma das coisas mais legais de todo o desenho, com certeza pra mim, é o amuleto de Merlin. Enquanto eu assistia, eu me perguntava, né, de onde que veio a inspiração pra criar esse objeto magnífico. E bom, pesquisando um pouquinho, eu descobri que essa é a junção de um astrolábio árabe com um relógio comum. Bem legal, né? E ainda por cima tem a frase de ativação que é: pela glória de Merlin, a luz do dia está sobre o meu comando. De acordo com Guilherme Del Toro, todo o amuleto precisa de um encantamento. Então ele utilizou a famosa frase Abra-te Sésamo como uma referência, daí ele criou a famosa frase, né, para convocar a armadura e a espada. Sem contar que a própria animação do Jin recebendo a sua armadura depois de recitar o encantamento e ela se conectando peça por peça nele, é baseado em várias outras obras, principalmente nos animes. A ideia da armadura e da espada vem, na verdade, do Grande Rei Arthur, que é uma história bem conhecida, e de acordo com Del Toro, toda a magia desse negócio vem de alguns animes, como Sailor Moon e Ronin Warriors. Curiosidade 14, agora uma referência, né? Lá no primeiro episódio da primeira temporada, a gente vê uma referência a Como Treinar o Seu Dragão, uma animação que também é da DreamWorks, a empresa responsável por Caçadores de Trolls. Se liga só, dá pra ver o Banguela no notebook do Jin. Eu fiquei me perguntando, né, será que ele é fã da animação? Curiosidade 15, já que a gente citou os dragões, entre os fãs de Caçadores de Trolls, existe uma teoria bem famosa que diz que talvez o universo dos dragões e os dos Trolls seja o mesmo. Isso porque no filme de Como Treinar o Seu Dragão, a gente vê o Bocão falando que os Trolls existem e que eles adoram comer meias. Trolls exist! They steal your socks? Algo que a gente vê bastante durante o decorrer de Caçadores de Trolls. E também, como citei quase agora, né, essa referência ao Banguela, que pode ser algo como um documentário sobre as existências dos dragões. E claro, né, tem também o fato que as animações são da mesma empresa, a DreamWorks, então dá pra conectar tudo. E não acaba por aí não, vocês vão ver mais coisas, aguenta aí. Curiosidade 16, mais uma referência a Como Treinar o Seu Dragão. Vamos lá pro episódio 8 da segunda temporada. A gente vê o Drow, o Blink e o Argumonte. Eu acho que... Será que o Argumonte eu tenho que falar gritando? Uau! Bom, eles estão jogando um RPG que se chama Mace and Talons. Enquanto eles estão jogando ali, eles comentam que talvez seja só um RPG bobo pra se divertir. Mas na verdade isso aí é lá da época dos Vikings, né? Como a gente viu lá em Como Treinar o Seu Dragão. Era um tabuleiro usado pra testar as estratégias de batalha, né? Dos futuros chefes ali dos Vikings. Talvez isso seja até uma piada para os tempos de agora, né? Que muita coisa era importante antigamente, mas hoje é usado como uma forma boba. Então vamos lá, curiosidade 17. É uma última referência a Como Treinar o Seu Dragão, eu prometo. A gente vai para o episódio 16 da primeira temporada. Enquanto o Blink e o Bob eles estão lá no estômago daquele troll vulcão, é possível ver uma jarra que a Astrid carrega lá no especial de Como Treinar o Seu Dragão, o presente do Fúria da Noite. É tanta curiosidade que eu tô até suando aqui pra falar já. Curiosidade 18, mais uma referência, episódio 22 da primeira temporada. A gente vê o Jin colocando um anel, né, que controla lá o Angoroth, e a cena é bem em câmera lenta e ele tentando colocar o anel. Lembra alguma coisa? Isso aí é uma referência à famosa cena de Senhor dos Anéis, onde tá tentando colocar o anel lá em câmera lenta. 19. No episódio 11 da segunda temporada, vemos uma referência do Jumanji, o clássico lá de 1995. É sério? Ah, não. Gente, eu esqueci de falar outra referência de Como Treinar o Seu Dragão em Caçadores de Trolls. Vamos lá. Prometo que é a última, vamos lá. Curiosidade 20. Essa aqui eu tenho certeza que nem se passou pela sua cabeça. A gente vai pro episódio 7 da primeira temporada. A gente vê que os personagens eles vão ao museu, eles estão achando que vão encontrar a ponte Olha a Morte, quando na verdade eles encontram um velho navio viking no lugar da ponte. E esse é exatamente o mesmo navio do Johan, comerciante marítimo lá da série Dragões Defensores de Berk. Quando eu falo que essas duas séries tá conectadas, não confio em mim, vê se pode. Curiosidade 21. Agora a gente vai pro episódio 4 da primeira temporada. Se vocês prestarem atenção, a Mary tá literalmente resumindo a animação de 2014 Festa no Céu, que também foi produzido pelo Guilherme Del Toro. Estava saindo com 2 homens. Manolo era muito guapo, mas Joaquim tinha muitos músculos. É até possível ver o nome dele no quadro da turma. Não sei se isso foi uma referência direta. 22. No primeiro episódio da terceira temporada, a gente vê algo caindo muito rápido do céu. E existem muitas teorias em cima disso. Como a mais simples, que diz que é apenas uma estrela, né, passando no céu. Ou, quem sabe, essa cena aí é o exato momento que a nave-mãe da Ágil do Creu colidiu em Arcadia. Igual a gente vê lá em uns 3 lá embaixo. Faz bastante sentido, já que no episódio 9 da terceira temporada de Caçadores de Trolls, a Ágil e o Creu eles aparecem, tem uma importância lá, ficam o episódio todo com os personagens principais. A única diferença, que talvez seja um erro, né, é que lá em Os Três lá embaixo a gente vê que a nave-mãe colidiu ao nascer do sol, e não na noite, né, como a gente viu em Caçadores de Trolls. Quem sabe realmente foi projetado pra ser uma referência, né, que colidiu de noite e tudo mais, mas na série eles tiveram que mudar. Curiosidade 23. O que aconteceu com o cabelo da Clara é uma dúvida que eu vi bastante pessoas se questionando, né, durante a série. Até hoje tem gente que acredita que ela pinta, né, essa mecha do cabelo dela de branco, já que no começo da temporada ela tinha uma mecha azul. Gente, o que aconteceu
acontece é que, na verdade, a Clara, ela usa muito as magias sombrias, né, e sem controle, sem um mentor, e acabou que isso afetou bastante ela, né, os fios, o cabelo dela e tudo mais. No episódio 3 da segunda temporada, quando ela teletransporta todo mundo, né, vários e vários trolls, ela acaba se cansando muito e é aí que a mecha azul do cabelo dela passa pra branco. Lá no seu retorno na minissérie Wizards, a gente vê que quase metade do cabelo dela já tá branco, um pouco até cortado, né, preso e sem as presilhas coloridas, meio que mostrando o quanto a personagem amadureceu. Mas bom, daí nessa minissérie, daí pra frente, né, o envelhecimento do cabelo dela acaba parando, isso porque ela encontra o Duxie, que meio que vira o mestre dela, o mentor dela. Aí ele ensina ela a controlar as magias e tudo mais, e o envelhecimento para. Tem toda uma questão de controle, pipipi, essas coisas aí. Curiosidade 24, essa aqui vocês vão gostar. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas na série o Bob ele é conhecido por sempre perder ou quebrar o seu celular. Ele teve muitos e muitos ao longo das temporadas. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas é algo interessante de se notar. Aqui vai pra vocês uma lista das vezes, né, que eu consegui encontrar aí pesquisando, que ele perdeu o celular dele, né, dentro e fora de tela. Vamos lá, primeira vez no episódio 3 da primeira temporada, que ele perde o seu primeiro celular, né, que foi quebrado pelo Vendel. No episódio 16 da primeira temporada, o seu segundo celular caiu acidentalmente na lava. Lá no episódio 19 da primeira temporada, ele deixa o seu terceiro celular cair. No episódio 5 da terceira temporada, Morgana destruiu o seu quarto celular. No episódio 9 da terceira temporada, foi o quinto celular. O sexto celular foi no episódio 12 da terceira temporada. O sétimo foi no episódio 4 da segunda temporada, de Os Três Lá Embaixo. Já passou por outra série, né? No episódio 12 da segunda temporada, de Os Três Lá Embaixo, ele está com o seu nono celular. E ele menciona, né, que deixou o seu oitavo celular cair. Meio que pulamos um, mas ele falou que ele perdeu. Então foi 9 celulares só aí. Imagina o que foi depois. 25. E já que eu citei o Bob, eu não posso deixar de passar a referência clara do seu martelo de guerra, que é uma referência ao Thor da Marvel. Por incrível que pareça, os dois conseguem voar usando seus martelo, então é uma referência ao Thor. Curiosidade 26. Foi confirmado por um dos roteiristas a data oficial do aniversário do Jim. Ele nasceu no dia 10 de outubro de 2000, então hoje ele teria 20 anos. Curiosidade 27. No primeiro episódio a gente pode encontrar um erro. Se vocês repararem na sala de aula, a Shannon ela senta ao lado da Clara, só que mais tarde a gente vê que ela tá sentada no fundo da sala. Curiosidade 28, é muita coisa. Pelo jeito, uma das poucas coisas que os Goblins conseguem falar é Waka Chaka. Quando eles perdem um parceiro, eles ficam gritando essa frase o tempo todo, né? E o que significa isso? Lá no livro de Caçadores de Trolls foi confirmado que Waka Chaka significa ele será vingado, então meio que explica por que eles ficam gritando isso quando eles perdem um parceiro. Vamos lá, curiosidade 29. Agora a gente vai pro episódio 9 da primeira temporada, que a gente encontra mais um erro. A gente pode ver o Steve andando em uma Vespa azul, sendo que no episódio passado, no episódio anterior desse, a sua Vespa era claramente vermelha. Curiosidade 30, vamos lá. A gente tem outro erro no episódio 12 da primeira temporada. Se você olhar bem, a Clara, ela tá sem a sua jaqueta de sempre, né, que ela tá usando, mas quando ela corre pra chamar os seus pais, a jaqueta dela aparece magicamente. E adivinha só, alguns segundos depois, ela some de novo. E última curiosidade, né, pra gente fechar, curiosidade número 31. A gente vai fechar de uma forma bem interessante, isso aqui é legal. A gente vai pro episódio 15 da primeira temporada. A gente vê o mascote da escola dançando, enquanto a Darcy está na arquibancada ao lado da Mary. É Mary ou Mari que fala? Eu acho que em português eles falam Mari, né? Mas bom, isso aí não faz o menor sentido, já que no episódio 25, né, lá durante o baile da escola, a gente descobre que ela é a misteriosa pessoa por detrás do mascote, né, por detrás da máscara, né? Essa aí eu tenho certeza que vocês não perceberam. Então, se vocês não perceberam, deixa um likezito, porque essas foram todas as curiosidades, erros, segredos, teorias, detalhes e essas coisas aí, cenas descartadas. Foi bem interessante selecionadas aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Eu tô suando aqui, tá calor pra caramba de tanto falar referências e coisas aí pra vocês. Então é isso, gente. Deixe seu likezito no vídeo. A meta é 10 mil likezitos que eu vou deixar pra vocês, porque esse vídeo deu trabalho. E pra vocês é só clicar aí no like, coisa fácil. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receberem mais vídeos sobre contos de Arcádia. Eu posso estar fazendo esses fatos obscuros sobre Os Três Lá Embaixo, Wizards. O filme eu já fiz, né? Tá aparecendo um card aqui se vocês quiserem ver. Então é isso. Tem bastante coisa pra explorar de Caçadores de Trolls e contos de Arcádia. Qualquer coisa estou no meu Instagram. E é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!